Os gatilhos, de acordo com o nível da ferida emocional que você carrega, o impacto que ele traz. Ah, sim. Tem coisas que apenas te incomodam e tem coisas que você não aceita e você reage. Entendi. Então esse ódio, quando ele é derramado, é o gatilho já no nível máximo. Extremo. Uhum. Entendeu? A pessoa não quis nem saber, ela foi lá e descarregou. Então depende, mas como que eu sei que o gatilho foi acionado? Mexeu com você emocionalmente. Você estava aqui tranquilo, olhando, de repente do nada você, não, mas o que está acontecendo ali? Ó, gatilho acionado. O que foi? Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro, estou aqui com os meus amigos. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Hoje nós temos um convidado especial. Hoje tá especial o episódio. Hoje nós estamos com o pastor Ernesto, da igreja Comunidade do Amor Church de Uberlândia, uma igreja relevante em Uberlândia. Seja bem-vindo, pastor. Muito bom. Cleiton, muito obrigado por poder participar com vocês. Lucas Aguiar, prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Vai ser muito bom esse MentorCast. Muito bom. Nós temos lá no banquinho hoje de castigo nosso menino inenarrável Wesley. Gente, é um prazer inenarrável estar aqui. Mesmo Hoje. do banquinho, tô feliz. Por que mesmo do banquinho? Você é o único que quando vai pro banquinho fica reclamando. Não tô reclamando. Tô falando Tá que murmurando, tô feliz. Então você tá feliz de estar no banquinho. Sim. Tô Então- aqui pra servir. Então tá bom. Dei o meu lugar pro pastor. Servir. Então podemos deixar ele mais vezes no banquinho. Então. Você não vai reclamar. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema interessante. Vamos falar assim. Como lidar com o ódio das pessoas? Ih, forte, hein? Legal. Este é o tema de hoje. Como lidar com o ódio das pessoas? Então eu trouxe aqui alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. Cleiton, mas como você traz essa questão do ódio? Qual é a linha, né, que você segue? Exemplo, vamos para as redes sociais. Você vê muito discurso de ódio ali. Sim. E outra, de graça. Sim. Às vezes é um comentário, é uma postagem e as pessoas chegam ali, descarregam. Então é sobre isso que eu quero fazer no dia a dia. Quantas vezes uma pessoa explode? Quantas vezes uma pessoa algo que aconteceu e ela fala coisa assim que você fala, meu Deus do céu, de onde saiu tanta raiva, Sim. tanto ódio? Uhum. Sobre isso que eu quero falar hoje. Então é muito comum no nosso dia a dia hoje, principalmente nas redes sociais, você se deparar com alguém descarregando o ódio em cima de outras pessoas. Quantos vídeos você vê na internet, vamos falar assim, de pessoas intolerantes? Eu vou te dar um exemplo. Pessoas, às vezes, brigando com o motoboy ali no iFood. Verdade. Pessoa trata mal educada, você vê o ódio na maneira que ela fala. Entendeu? Eu peguei só um exemplo, mas existem vários. Sim. No trânsito é muito comum você se deparar com alguém que está com muito ódio. E a pessoa ela faz coisas sem pensar. Existe uma origem para alguns desses tipos de discurso, desse tipo de reação. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Show. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero compartilhar, qual é o motivo? Onde começa isso? Em que momento? Então, tem algumas coisas aqui interessantes, porque olha só, traumas de experiências passadas. Então, o trauma que você carrega na sua vida de experiências passadas pode, em algum momento, potencializar isso. Então, exemplo, se eu carrego uma crença, se eu carrego um trauma, eu vou ter um gatilho. Dependendo do que você falar, esse gatilho vai ser acionado. E é onde o discurso de ódio, muitas vezes, ele vem. Então, geralmente, o discurso de ódio ele vem de coisas que estão dentro de você. E você não tem oportunidade de compartilhar. Quando você tem, você descarrega. Então são basicamente feridas que não estão curadas ainda. Basicamente, sim. Então, porque olha só, quando a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. Então, isso quer dizer que um discurso de ódio, ele vem por algo que você está carregando dentro de você. Porém, você não tinha tido o quê? Uma oportunidade de fazer isso. Então, quando alguém atrasou um pedido seu, a oportunidade que você queria para descarregar. Quando alguém faz um comentário que você não gostou, uma oportunidade para você descarregar. Quando alguém, exemplo, uma pessoa ela demonstra felicidade, uma oportunidade para você descarregar, porque a felicidade daquela pessoa te incomodou. Você vai falar, não, mas sim, por causa das feridas, dos traumas que você carrega dentro de você. Entendi.
Cleiton, então alguém pode descarregar o ódio em uma pessoa que não tem nada a ver, não foi a pessoa que causou É, a ferida, e eu mu- posso sofrer muito isso. boa pergunta. Olha só. Vamos imaginar que aqui, durante a gravação dos episódios, o Teixeirinha, ele fez algo que me machucou, que me feriu, que eu fiquei chateado com ele. Um exemplo. E aí, repare, vocês dois estão com a mesma posição nas mãos, assim. E no dia que ele, olha só isso aqui que interessante, no dia que ele falou que eu fiquei chateado com ele estava com a posição das mãos assim, olhando para mim, bem calmo, bem tranquilo, e falou um monte. E aquele dia para mim eu fiquei chateado com ele, poxa, ele não podia ter falado assim, ele descarregou, enfim. Aí eu tô aqui conversando com você. O fato de você ter a mesma posição dele e falar parecido com ele pode despertar o gatilho em mim. E aí eu começo a ficar incomodado com você, mais ou menos assim, mas quem que ele está pensando que ele é? Por que ele está falando, por que ele tá falando assim comigo? E às vezes você está falando de uma maneira normal, porque não tem a ver com você, tem a ver com a minha ferida, com o meu gatilho. E às vezes uma coisinha que você falou, uma pergunta que você fez, que eu entendi errado, acionou meu gatilho, eu posso descarregar o ódio em você. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Uau. Você entendeu? Lá atrás, um dia, ele falou algo que me feriu emocionalmente. Eu não me libertei disso. E porque você está tendo uma postura parecida com a dele, eu posso descarregar em você algo que eu carrego dentro de mim. Como que eu consigo identificar um gatilho, sendo que é algo, tipo, normal, assim, quando ele é acionado? O gatilho, quando ele é acionado, ele mexe com você emocionalmente. Ele te dá aquela desestruturada. Você, tipo, sabe, aquela coisa assim, você já, peraí, o que aconteceu? Mas todos os gatilhos são assim? Tipo, é Não, não, extremo ou, tipo, tem não. aqueles sutis? Sutil? Os gatilhos, de acordo com o nível da ferida emocional que você carrega, o impacto que ele traz, Ah, sim. tem coisas que apenas te incomodam e tem coisas que você não aceita e você reage. Entendi. Então esse ódio, quando ele é derramado, é o gatilho já no nível máximo. Extremo. Uhum. Entendeu? A pessoa não quis nem saber, ela foi lá e descarregou. Então depende, mas como que eu sei que o gatilho foi acionado? Mexeu com você emocionalmente. Você estava aqui tranquilo, olhando, de repente do nada você, não, mas o que está acontecendo ali? Ó, gatilho acionado. O que foi? Sabe aquela coisa quando você entra numa briga que não tem nada a ver? Você está passando, tá duas pessoas discutindo, você, não, então e aí, o que foi? Ah, mas não sei o que, quando você vai ver, você já tomou partido de um e está discutindo. Gatilho acionado. Entendi. Cleiton, mas o que tem a ver o gatilho quando uma pessoa entra numa briga? Exemplo, se eu carrego o gatilho da injustiça e eu estou vendo vocês dois discutindo e eu achar que ele é muito mais forte que você, para mim, injustiça essa luta. Vai despertar o gatilho da injustiça e eu vou entrar no meio dela. Sendo que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou entrar. Cleiton, as pessoas costumam dizer que um ferido fere, certo? E então uma pessoa que está com ódio, ele pode descarregar em mim, e aí se eu não me cuidar, eu posso acabar também alimentando o ódio pelo ódio dele. Como eu faço para blindar a minha mente para que isso não aconteça? Tem uma frase que eu sempre gosto de compartilhar em situações assim como essa pergunta que você fez. Não traga para sua vida o que não é seu. Uau. Então, olha só. Ele está ferido. Uau. Ele carrega ódio. Eu não sou obrigado a trazer ódio para minha vida só porque ele carrega. As pessoas, elas podem ver, algumas, não é uma regra. Quando eu falo regra, não é todo mundo. Mas, assim, muitas pessoas no dia a dia, elas saem jogando em outras pessoas um lixo emocional. Que ali você vê que tem mágoa, tem ferida, tem uma série de coisas. Por coisas que ela carrega. Então você só pode compartilhar aquilo que está dentro de você. Só que tem uma coisa, se você quer despejar, vamos dizer assim, lixo emocional em mim, eu não sou obrigado a aceitar. Sim. Então você escolhe o que você quer trazer para a sua vida, o que você quer carregar. Entendeu? Então tem isso. Você escolhe o que você quer trazer para a sua vida. Peraí, quer dizer porque eu estou feliz e ele está triste, então eu tenho que ficar triste porque eu deixei ele entristecer o meu dia? Não. Tá triste, respeito, mas não quer dizer que o meu dia também tem que ficar triste igual dele, entendeu? Então isso aqui é importante. Vamos lá, outro motivo, que é o que a gente já falou aqui, injustiça. Tudo tem uma ligação com o quê? Com os gatilhos. Os gatilhos que você carrega, olha só que interessante, os gatilhos que você carrega é que fazem você ter um discurso de ódio em algum momento, são as feridas que estão dentro de você. Então, primeiro motivo, por trauma, segundo, por injustiça, que nem eu dei o exemplo aqui muito bem quando eu falei sobre se eu fui injustiçado, eu não quero que ninguém seja injustiçado. Então, tem muita gente que ela entra numa briga por causa dessa questão da justiça, porque ela foi injustiçada, ela não aceita mais ninguém. Ela não consegue olhar uma situação que ela julga estar ocorrendo uma injustiça ali,
e ela ficar quieta. Ela vai entrar numa briga que não é dela. Outro motivo, competição. A competitividade mexe com você. Então, olha só, uma pessoa muito competitiva, se ela perde algo que ela entende que ali ela estava competindo, pode despertar nela o discurso de ódio. Então, aí sabe que pessoas falam assim, mas você não sabe perder. Por que você fala isso para uma pessoa que ela não sabe perder? Porque em algum momento ela demonstrou isso. Ela demonstrou para você um discurso de ódio justificando a derrota dela. Ela falou para você palavras que ela pegou pesada para justificar essa derrota dela. Por quê? Porque é uma pessoa muito competitiva. Sim. Então, uma pessoa que ela não sabe perder, se torna difícil você ter um diálogo com ela quando ela perde, vamos falar assim. Cleiton, então pode correr o risco da pessoa seguir esse padrão e ele acabar se familiarizando com esse tipo de comportamento, de ser uma pessoa que rapidamente ele fica com ódio ou qualquer coisa, ele se estoura. Muito comum. Porque, olha só, pessoas que carregam um discurso de ódio, vamos falar assim, tá bom, ódio é uma palavra pesada, por isso que muitos não aceitam. Pessoas que se estressam com facilidade, pessoas que qualquer coisinha ela já está nervosa, pode ser um padrão e ela nunca percebeu. Então, você tem que pensar o seguinte, sabe aquelas coisas que você fala e depois você se arrepende? Sim. Por que você falou? É mais ou menos isso. Porque, olha só, quando você fala, nada mais é do que compartilhar, colocar para fora algo que estava dentro de você. Entendeu? Em que momento isso entrou? Entendeu? Isso aqui é importante. Em que momento isso entrou? Pode- Que aí, quando você entende, fica mais fácil para você controlar. É o diagnóstico. Exatamente. Como que eu consigo diferenciar o estresse normal de um gatilho acionado? Os dois têm uma ligação. Exemplo, o que te deixa estressado? É um gatilho acionado. Caraca. Entendeu? Sou cheio de gatilho, então. Não, é isso. O que te estressa? É o gatilho. Ó, me dá um exemplo de algo que te estressa. Ah, quando fica falando muito no meu ouvido, eu estresso. Pode ver. Aí aciona um gatilho seu. Aí vamos lá. Quem é que falava muito no seu ouvido? Isso vem da infância. Às vezes seu pai, sua mãe, toda hora. Não faz isso, não faz aquilo, tal. Aí, ó. O gatilho acionado te leva ao estresse. Por quê? Aquilo que você não tem um gatilho, não vai te estressar. Mesmo se você for uma pessoa do temperamento paciente. Mesmo as pessoas com temperamento paciente, elas carregam gatilhos. Só que a reação delas é diferente. Entendi. Todos nós temos gatilhos, mas reagimos de maneira diferente. Uma pessoa com um temperamento paciente, o que ela faz? Geralmente, ela foge do conflito. Então, você está falando com ela, ela fica quieta, ela fica em silêncio. Ela, não, essa está certa. Ela não quer o conflito. Mas o gatilho dela já foi acionado. Só que o gatilho acionado, o que ela faz? Ela retrai. O dominante, o gatilho acionado, o que ele faz? Ele vai para cima. Entendi. Entendeu? Cleiton, eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, eles devem passar por esses episódios. O que você acha que é mais difícil? Diagnosticar, aceitar ou tratar esse tipo de problema? Aceitar é o mais difícil. Aceitar é o mais difícil. Diagnosticar não é difícil porque as pessoas falam para você, elas brincam, vai se tratar, meu. Uau. Entendeu? Aceitar que você precisa resolver que é o desafio. Então tem coisas que eu estou aqui, exemplo, nós estamos compartilhando que algumas pessoas vão falar assim, é verdade, eu já me deparei com essa situação em algum momento. Mas você aceitar que aquilo faz parte do seu dia a dia, porque é muito difícil você admitir que você comete erros, que você não é a pessoa mais perfeita. Por isso que o aceitar se torna um desafio. Porque o aceitar é o momento que você está falando o seguinte, olha, realmente eu sou assim. Então, exemplo, ó, primeiro, o tema, como lidar com o ódio das pessoas, muitos já não, eu sou uma pessoa tranquila. A maioria pensa assim, então, por exemplo, então não tem ninguém com ódio, então por aí é isso. Mas onde essas pessoas estão, então? Então, aceitar é o desafio. Não, mas não é isso, é porque, poxa, precisa ficar falando tanto na minha orelha, mais ou menos assim, ó, você contando uma história para você não admitir que você precisa tratar aquilo. E isso está te prejudicando. Por quê? Um discurso de ódio, vamos falar assim, esse ódio que ele se manifesta, ele pode fazer você perder uma oportunidade. Ele pode denegrir a sua imagem. Ele pode comunicar algo que não necessariamente você é daquela maneira. Por isso você tem que tomar cuidado. Entendeu? Então, exemplo, outra coisa que desperta nas pessoas esse olhar, a inveja. Se você pegar a inveja também. Então, exemplo, José foi vendido pelos irmãos. Despertou o quê? Verdade. Ódio.
Inveja. Quantas passagens nós temos na Bíblia que a palavra inveja ela aparece? Logo em seguida vem algo Uhum. nesse Jesus sentido. foi invejados foi crucificado. Olha aí. Então, a inveja também traz para as pessoas essa questão do ódio, da raiva, sem elas perceberem. E Daniel, então, na Bíblia, ele foi um exemplo de que ele conseguiu se blindar do ódio, né? Porque ali, em termos de competitividade, ele tinha um espírito de excelência, fizeram um acordo para que ele pudesse, de fato, ser levado para a cova dos leões. Sim, Isso é o ódio dos amigos ali, dos outros, né, que foram escolhidos pelo rei, mas ele manteve-se equilibrado. exatamente. Mas é um desafio, Sim. porque aí entra o quê? Ele tem que blindar o coração. Diante de. Imagina uma pessoa ferida em um ambiente de ataques. O ódio vai se manifestar. Uau. Uma pessoa tratada emocionalmente em um ambiente de ataques, ela consegue se manter. Então, se alguém fala assim, nossa, mas Cleiton me passou tanta raiva, é porque então você estava com ódio e eu não estava preparado, eu acabei abrindo um precedente. Não, é a mesma coisa. Você chega num ambiente, você se depara com alguém, quando você sai, aquilo mexeu com você. Você já não está tão tranquilo como Sim. antes. Essa pessoa, de alguma maneira, ela jogou em você um lixo emocional e você recebeu. Não. O Thiago fala uma coisa no livro Especialistas em Pessoas dele, de que quem é um desequilibrado não é quem provoca a sua raiva, mas você que É isso aí. sentiu. É o que cede. Tem uma frase dele que é muito boa, eu gosto, eu aprendi muito. É mais ou menos assim, eu não lembro a frase exata, Sim. mas quando alguém te provoca, que é o que você acabou de falar, é apenas prova do quão desequilibrado você ainda é. Sim. Uau. As pessoas que te tiram Isso. do sério, elas servem para te mostrar o quão desequilibrado você ainda é. Isso aí. Uau, então é o senso da autorresponsabilidade, né? Porque eu não É. tenho um controle sobre você, mas sobre mim eu tenho. Exatamente. E outra coisa, eu posso achar que você mas o problema não sou eu, o problema é o Ernesto, porque ele me deixou eu com raiva. Não, hoje é ele, amanhã é outro, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Uau. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás é que, cara, eu determino quem vai estragar o meu dia. É verdade. Eu trago isso para minha vida assim por muitos anos. Eu determino quem vai estragar meu dia. Tem dia que acontecem coisas assim que eu teria tudo para falar, meu dia foi ruim, e eu falo, não, é um dia normal. E às vezes coisas pequenas eu fico chateado. Por quê? Porque isso está na minha mão e não na mão das pessoas. Então essa clareza é importante ter. Muito Um bom. outro motivo que faz despertar nas pessoas esse gatilho da raiva é a insegurança, o medo. Muitas vezes a insegurança e o medo é a maneira que você tem de se defender. E aí o que você faz? Você ataca. Então, quando eu mudo esse meu comportamento, trazendo para você uma raiva, fica apenas para esconder a minha insegurança e o medo que eu estou carregando. Entendeu? Olha só, perdas ao longo da vida. Perdas de entes queridos pode trazer para essas pessoas uma raiva dentro delas, porque elas não se conformaram com aquela perda. Perda de coisas materiais. Muita gente que carrega essa raiva dentro de si, porque ela perdeu algo material e ela não se conforma. Entendeu? Então, as perdas também alimentam esse ódio dentro de você. Também é um dos motivos. E a questão dos abusos. Pessoa que foi abusada, tanto sexualmente como fisicamente, moralmente, ela também pode carregar um sentimento de raiva dentro de si, que em alguns momentos ela se manifesta. Então, olha só, quando essa raiva ela se manifesta, esse ódio se manifesta, o que é importante? Qual é a origem dele? Porque aquilo que eu falei, se eu estressar aqui, se eu começar a falar coisas que eu não deveria, na verdade isso já está dentro de mim. Que momento isso entrou? Porque tem isso. Não necessariamente, quando você coloca essa raiva para fora, é por um motivo parecido com o qual ele entrou. Às vezes é só porque eu não estou bem, entendeu? Então isso daqui é importante também entender. Cleiton, vamos pensar aqui, você cuidando da sua equipe. Digamos que o Wesley tá com ódio de ficar no Wesley, banquinho. se você puder falar baixo, porque ele está dormindo. Ele tá desaparecido. Não, ele tá Procura-se o dormindo. Wesley, tem uma recompensa então, milionária Você por pode ele. Eu já tô porque o percebendo Wesley é que- assim, se ele não estiver na mesa, eu não participo. Então, eu vi que ele tá com ódio, já tô percebendo Não, disso. exatamente. Então, assim, muito cuidado quando o senhor for sair, porque Então, eu já vou me blindar. Agora, como líder do já Wesley, vamos chamar o segurança para acompanhar Pode o pastor. deixar.
O Lucas faz a segurança dele. Como líder do Wesley, no primeiro momento, Cleiton ia ajudar ele a diagnosticar, você vai fazer perguntas para ele, vai tentar você mesmo descobrir a origem ou vai... Meu papel como líder, Sim. como que eu faço? Sim. Olha, com a minha equipe, tudo que eu identifico nessa questão de emocional, comportamento, eu sou muito direto com eles. Sim. Então, exemplo, vamos supor que o Wesley fica de bico. Um exemplo só, tá, gente? Só um Igual exemplo. tá agora. Só um exemplo. Só um exemplo, não. É só um exemplo. Que o Wesley ficou de bico porque ele não ficou na mesa. E aí, Cleiton, você vai sinalizar ele? Sim, eu vou chamar ele e falar, cara, dá uma avaliada no seu comportamento, porque eu percebi que quando você não está presente, você não interage tanto. Então eu vou trazer essa reflexão para ele, porque eu não consigo afirmar que é isso. Então eu sim. gosto sempre de trazer uma reflexão, a não ser que seja algo que eu tenha certeza. Tipo, comprovou, ó, eu vi, ou tem alguma imagem, um áudio, alguma coisa assim. Fora isso, eu vou trazer sempre a reflexão. E se você tiver certeza, porque você tem uma prova daquilo, eu chego para ele e mostro, olha só isso aqui. O que você me explica sobre isso? Dando sempre a oportunidade da pessoa falar. Por que você dá a oportunidade da pessoa falar? No meu entendimento como líder, eu preciso fazer isso para entender o ponto de vista dele. Nem sempre a pessoa que ela tem determinados tipos de comportamento que são negativos, ela tem clareza do que ela está fazendo. Porque isso tem uma ligação com a mentalidade. Então, tem muita gente que se comporta mal, mas ela nem tem noção que aquele comportamento é ruim. E por quê? Porque até então ninguém nunca sinalizou para ela. Por isso que sempre que você está diante de alguém que tem um comportamento ruim, com sabedoria, é importante você sinalizar. Para a pessoa entender que, olha, eu não sabia que falar alto neste ambiente é um comportamento ruim. Aí você vai falar assim, como você não sabia, você não está vendo que está todo mundo falando baixo? Não, não, não. É o seu filtro. E o filtro dela é diferente. Ela não tem essa percepção se as pessoas estão falando alto ou baixo. Por isso que o comportamento ruim, muitas vezes, é apenas pela falta de entendimento, porque ninguém nunca chegou e sinalizou. Cuidado com o que é óbvio para você. Muitas vezes o que é óbvio para mim não é para outras pessoas e por isso que eu não sinalizo. Então isso aqui é interessante e é bem importante você refletir. Muito bom, Cleiton. Vamos lá. Como lidar com pessoas que estão com raivas, com pessoas que estão com ódio? Agora na prática. Na prática. Com pessoas de bico, não. Aqui é só quem está com raiva. Então, exemplo. Na prática, o Wesley hoje está mostrando pra gente como lidar. Primeira coisa. Lembre-se de quem você é. Então, vamos pegar o exemplo. A gente está aqui brincando. Vamos supor que realmente o Wesley estivesse chateado. E de lá, ele começasse a mandar algumas indiretas. Então, olha só, se eu não souber quem eu sou, eu vou entrar na pilha dele. Mas quando você tem clareza da sua identidade e de quem você é, você não vai permitir que ele tire a sua paz. Que a raiva que ele está sentindo seja transferida para você. Então, isso aqui é importante. Porque a crise de identidade é aquela coisa. Se você não sabe quem você é, você vai se tornar o que as pessoas dizem. E no caso, uma pessoa com raiva, o que ela está dizendo sobre você? Você vai se tornar aquilo. Como assim? Não entendi. Eu com muita raiva. Você crise de identidade, você não sabe quem você é. No momento de muita raiva, quando eu começo a jogar isso sobre você, de trazer isso como um peso, você vai se tornar. O se tornar que eu falo naquele momento você vai falar, caramba, a culpa é minha mesmo. Ah, tá. Entendeu? Absorver tudo aquilo que a pessoa está jogando. Então você está se tornando aquilo que ela está falando. Entendi. Quando você assume a culpa de algo que não é, você não é o responsável por aquilo, você está aceitando o que a pessoa está falando. Uma pessoa, quando ela faz drama, quando ela se faz de vítima, e muitas vezes aquilo ali, você não tem culpa. E você se sente culpado, então nesse momento você está se tornando o que ela está dizendo. Entendi. Entendeu? Isso. Exemplo, a necessidade de querer ajudar todo mundo pela crise de identidade. A pessoa que ela tem identidade, ela entende que ela vai ajudar pessoas, porque isso é importante, mas não tem como ajudar todo mundo. Então ela não carrega essa culpa. Entendeu? Então isso aqui ajuda. A questão da identidade, você saber quem você é. Acordou, Wesley? Acordei. Quer perguntar? Quero. Cleiton, Direito de resposta. Nesse momento aí, quando a pessoa tá na emoção, tá com a raiva, provavelmente ela vai falar coisas que estão no coração dela. Como que você filtra isso para saber se isso é verdade ou não?
Na realidade, eu desconsidero aquele momento, principalmente quando eu identifico que a raiva tomou conta da pessoa. Tudo que ela vai falar para você não é realmente como ela pensa, é o que está dentro do coração. Ué, então me explica, porque está dentro do coração, como que é o que ela pensa? Vamos lá. O que está no coração dela entrou, não foi por mim, entrou por outra pessoa. E esse sentimento de raiva, de ódio, ele foi sendo alimentado ali dentro. Então, quando ela coloca para fora comigo, não tem a ver comigo. É algo que ela está carregando, mas ela não teve oportunidade. Então eu vou o quê? Desconsiderar. Você sabe as pessoas que realmente, vamos dizer assim, não gostam de você, te perseguem. E aí tem algo interessante. Porque as pessoas que te perseguem, de alguma maneira, elas queriam estar conectadas a você. Sim. Porque olha só, se você não tem nenhum sentimento pela pessoa, por que você vai perseguir ela? É verdade. Se você não tem nenhum sentimento positivo por uma pessoa, por que você vai perseguir? Ah, porque é raiva. E o que tem por trás dessa raiva? Em alguns casos, a raiva existe um amor reprimido. Uau. Então, porque eu gosto daquela pessoa e não foi correspondida essa amizade, eu tenho raiva dela. Muita gente que tem raiva de outras pessoas, no sentido de perseguição, é porque na realidade queria estar conectado a ela. Nossa, faz total sentido. Mas ela não consegue. Então, a maneira que ela tem de chamar a atenção daquela pessoa é como? Perseguindo. Porque se ela tratasse a pessoa normal, a pessoa nem ia olhar para ela. Importante quando você fala sobre essa crise de identidade que leva a esse comportamento. Eu me lembro, você falando aqui, me lembrei de uma situação em que uma mulher veio falar comigo, porque eu tinha tratado uma pessoa de um jeito e ela acreditou que eu tinha que colocar a filha dela no mesmo nível, mas eu não tinha colocado a filha no nível abaixo. Ela veio e descarregou muita coisa, mas como você disse, é importante nós saber quem somos, porque quando ela falou um monte de coisa, eu só olhei para ela e falei: o que você pensa sobre mim é só o que você pensa. Eu não deixei descer pro meu coração e nem Sim. devolvi na mesma moeda Pela clareza que você tem da sua sobre identidade. exatamente. Muito E bom. Jesus deu esse exemplo, né? Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado com raiva, com ódio, Sim. e Jesus acalmou ele e não caiu na pilha de Pedro. E ainda lembrou, ainda fez Ex- uma advertência para ele: aquele que vive pela espada Exatamente. morrerá. Então, olha só, você só pode compartilhar aquilo que você carrega. Você só dá o que você tem. Muito bom. O que você tem dado para as pessoas ultimamente? O que você tem compartilhado com as pessoas? Uma pessoa que ela está próxima a você e ela, quando ela vai embora, quando ela sai da sua presença ali, o que ela carrega? Ela sai com ensinamento? Ela sai com aprendizado? Ela sai mais inteligente, vamos falar assim, com mais conhecimento? Ou ela sai com raiva? Ou ela sai com ódio? Ou ela sai desistindo de algo, de um sonho, de um projeto? O que você tem compartilhado com as pessoas? O que você tem dado para as pessoas? Porque isso aqui, quando você faz essa reflexão, você descobre o que você carrega dentro de você. Uau. Muito bom. Segundo ponto. Peraí, desculpa, vamos lá, Wesley. Ô, Cleiton, você estava falando que às vezes quando eu não tenho não gosto da pessoa, talvez é que eu queira me conectar. Quando eu sei que eu realmente não gosto ou que eu quero me conectar com ela. Por exemplo, o Teixeira tem uma atitude e eu não concordo, mas pode ser que eu quero me conectar com ele, escondido. Você entendeu? São coisas diferentes. Vamos supor, o Teixeira, você convive com ele no dia a dia, tem coisas nele que você não concorda. Porque Uhum. tem a ver com seus valores, com seus princípios e também com as suas feridas. Isso aqui precisa ficar claro. Ih. Olha só que interessante. Quando eu convivo com o Teixeirinha e ele faz coisas que eu não gosto, essas coisas que eu não gosto têm a ver com os meus valores e princípios, por isso eu não gosto. Porque os meus valores e princípios não me permitem concordar com o que ele faz, ou, na maioria dos casos, tem a ver com as minhas feridas. Lembra que eu falei no começo? Porque uma pessoa me feriu emocionalmente, numa atitude daquela, todas as pessoas que se comportam de uma maneira muito parecida, eu vou ter dificuldade. Entendeu? Então, por isso que tem a ver, às vezes, com ferida. Outra coisa é, quando eu me incomodo com uma pessoa, é só você fazer um exercício simples, autorreflexão. Faça uma pergunta para você: por que eu estou incomodado com essa pessoa? Ah, porque eu não concordo com o que ela fez. Tá, mas o que ela fez é algo tão grave assim a ponto de eu perder a minha paz e começar a acompanhar ela? Ou eu gostaria que ela tivesse uma atitude diferente porque eu gosto?
Exemplo, quantas pessoas você vê na internet que você gosta do trabalho da pessoa e você fala, poxa, não precisava falar assim, não precisava fazer dessa maneira. Uhum. Era só você seguir uma outra linha, você ia ajudar muito mais gente. Um exemplo, Uhum. entendeu? Então, olha só, não é que. Então você pode estar falando mal daquela pessoa, mas não é que você não gosta dela. É porque você gosta e gostaria que ela fizesse diferente. Mas isso não está na sua mão. Você não tem esse poder. Então tem muita gente que você persegue sem perceber que, na realidade, não é que você não gosta, é o contrário, você gosta daquela pessoa. Eu vou pegar um outro exemplo mais simples aqui. Quando você gosta de uma pessoa, você dá conselhos para ela? Sim. Você quer que ela melhore, que ela evolua, sim ou não? Sim. Tá aí. Quando você critica uma pessoa, você quer que ela melhore, você quer que ela tenha uma evolução. Se a pessoa não representa nada para você, você não vai parar para criticar. Você não vai parar para falar algo. Porque ela não representa, você não tem nada. Por que eu vou parar o meu tempo para falar com alguém que não representa nada para mim? Então, e outra coisa, quanto mais você gosta da pessoa, mais ela mexe com você, e talvez pior seja a crítica que você vai fazer. Justamente pelo sentimento que você carrega. Uau. As críticas mais difíceis de receber são das pessoas que nós amamos. Pode ver. São as críticas mais difíceis da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, do seu líder. Então, as pessoas que você mais ama são as pessoas que você tem mais dificuldade em receber crítica, pelo sentimento que você carrega por ela, por aquilo que ela representa para você. E a última coisa que você queria era ouvir justamente uma crítica vinda dela. Verdade, faz sentido. Vamos lá. Lembre-se de quem você é. Segundo ponto, nós já falamos aqui, não traga para a sua vida o que não é seu. Então, desculpa, quem está com ódio é você, eu não vou trazer isso para a minha vida, isso não é meu. Terceiro ponto, respeite a pessoa sempre. Olha só. É importante você aprender a respeitar. Cleito, mas olha só o discurso de ódio que ela está fazendo. Eu respeito. Não adianta eu querer mostrar, bater de frente. Não. Respeita a pessoa. O que é eu respeitar? Olha só. Se ela tem um discurso de raiva, de ódio, cara, não vou trazer para minha vida. Então eu vou continuar tranquilo. Mas o que ela falou? Respeita a opinião dela, é o ponto de vista dela. São as feridas que ela carrega, não tem como você saber. Só ela sabe o quanto a vida dela é difícil, por isso que ela sai atirando em todo mundo. Por isso que ela carrega essa amargura toda. Respeita. O respeitar aqui é o seguinte, olha, não queira que essa pessoa mude, porque talvez você não vai conseguir. E aí é onde você vai entrar numa briga que ela não é sua. Essa pessoa pode te trazer para esse universo dela sem você perceber. Quando você quer entrar, então respeite. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas eu vou respeitar a postura, o que ela está carregando, a maneira como ela quer viver. É ter uma compaixão, né? Sim. A compaixão é o quê? É você sentir a dor, como se você sentisse a dor da pessoa. A empatia é você se colocar no lugar da pessoa. A empatia já te ajuda. Você não precisa nem chegar no nível da compaixão, que seria o próximo passo, a evolução da empatia. Se você praticar empatia, você já... Ah, mas o fulano, igual na pergunta do Wes, a pessoa está com raiva e está falando um monte para você. Cara, respeita, não é meu, tudo bem, entendi, daqui a pouco passa. Mais ou menos isso. Uhum. Quarto ponto para você saber como lidar com essas pessoas. Não leve para o lado pessoal. Porque a maioria das vezes não tem a ver com você, é a ferida dela. Então não leve para o pessoal, não pega, ele falou mal de mim, agora ele arrumou para a cabeça. Agora ele vai ver quem eu sou. Não faz isso. Porque não tinha a ver com você. Ela falou com você desse jeito, não justifica. Gente, olha só, para ficar claro aqui, não justifica alguns atos, alguns comportamentos, algumas falas. Aqui o que eu estou tratando é para você que entende que você não vai mudar a pessoa e você quer saber como lidar. Não justifica o erro. A pessoa está errada, ela não pode falar do jeito que ela falou, ela não pode sair na rua despejando ódio nas pessoas. Não é? Isso aí não justifica, não. Mas tem coisas que são inevitáveis, não está na sua mão, você não vai mudar. Então você precisa aprender como lidar. São esses pontos aqui. Então não leve para o pessoal. Não é que o Ernesto está com raiva do Cleiton. O Ernesto está com raiva dele mesmo, das feridas. Então ele sai batendo em todo mundo. Então não tem a ver comigo. O problema está com ele. Entendi. Isso aqui ajuda. E o quinto ponto, estabeleça um limite. Olha, eu entendi que você está ferido emocionalmente, você está com raiva, está com ódio, mas, cara, até aqui. Eu também preciso me posicionar para você me respeitar. Você não pode falar comigo
a qualquer momento gritar dessa maneira, porque não. Existem limites que você estabelece. Se você está acostumado a gritar com as pessoas, não, comigo não. Então, essa questão de estabelecer limites é fundamental dentro desse processo. Cleito, a pessoa fala, olha, eu não consigo estabelecer o limite e também não consigo não levar para o lado pessoal. Quer dizer que a pessoa tem um problema, Vai sofrer junto. sim. Aí agora vão ser duas pessoas com ódio, com raiva. A que já carregava e aquela que não soube se blindar. E não soube blindar, na maioria das vezes, por uma questão de identidade, crise de identidade pessoal, ou uma Sim. ferida que já está Sim, aberta também. necessidade de aceitação. Sim. Muita gente não estabelece limite por causa da necessidade de aceitação. Ah. Se eu estabelecer um limite aqui com o Teixeirinho, se ele ficar com raiva de mim. Se eu falar para ele, Teixeirinho, não brinca assim comigo, se ele ficar chateado. Porque eu carrego uma necessidade de aceitação das pessoas. Então isso aqui é importante. O que te impede de se posicionar e de se blindar? Muitas vezes é uma necessidade de aceitação. E essa necessidade de aceitação sempre vai vir com a desculpa. Por exemplo, você Sempre chegou vem com uma nervoso. história. Você chegou nervoso aqui, porque digamos que você acabou perdendo um dinheiro ali, caiu, você perdeu, ou o seu celular quebrou. Aí você está completamente nervoso, chegou aqui agitado. Quando eu quero me compadecer de você demais e entrar nessa pilha, Exatamente. entendi. Então você vai entrar num problema que não é seu, Que não. numa briga que ela não é sua. Entendeu? Uhum. Olha só, pega esse link, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, mas vai lá também no seu Instagram, tem muita gente fazendo isso. O canal cresce, seja bem-vindo a você que chegou agora no YouTube. Então, graças a Deus, toda semana tem muita gente nova chegando. O canal está crescendo bastante. Isso é graças a você estar compartilhando com outras pessoas essa mensagem. Então, continue compartilhando, marca lá Cleiton C. Pinheiro, marca também MentorCast Oficial, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, ao que nós compartilhamos aqui, para poder ajudar no seu dia a dia. Meu amigo, Muito obrigado, muito obrigado Cleito. pela Toda a presença. equipe, foi um A gente prazer participar com aproveitou, vocês. olha que interessante, né? Ele veio para uma reunião importante em São Paulo, estava aqui no escritório, eu falei, cara, vamos gravar. Obrigado pela presença. Estou útil ao agradável. Exatamente. E tem algo muito importante, que talvez nem você tenha noção do que você está fazendo lá em Uberlândia. Por quê? Quando ele entrou em contato comigo a primeira vez para realizar treinamentos lá, então a gente hoje faz um trabalho lá com os empresários da região, os empreendedores e os líderes. E sempre que eu vou para fazer um treinamento, ele me convida para ministrar na igreja. Mas você está ajudando a mudar a mentalidade de muita gente. Então, é interessante porque da mesma maneira que você sempre investiu nessa questão de treinamento, desenvolvimento, hoje você está contribuindo e muita gente que não teria condições, vamos dizer assim, às vezes de estar em determinados ambientes, determinados treinamentos, você está proporcionando isso para ela. Uau. Quando eu falei na metade do episódio, a gente só dá o que a gente tem, é mais ou menos isso. Então, repare que lá você tem dado aquilo que você carrega dentro de você. E por isso que você está ajudando tanta gente e abençoando tantas vidas ali naquela cidade. Obrigado, Cleito. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por cooperar com a gente nesse processo. E creio que é só o começo ainda. Amém. Vamos fazer muito treinamento em Uberlândia para ajudar as pessoas a realmente crescer e avançar. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.